Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e esse é o seu podcast sobre inovação e inovação financeira, onde a gente traz as mentes que discutem esse tema e que pautam essa discussão sobre os diferentes elementos de inovação. E a gente vai trazer aqui um convidado que é um amigo especialista também em inteligência artificial, dentre outros assuntos, né? O Gil é um futurista, Gil Giardelli, futurista e também CEO da Five Era Consulting. Gil, primeiramente, muito obrigado por estar aqui, tá? O carinho de poder bater esse papo com a nossa audiência sobre inteligência artificial. A gente sabe que teve muita pauta de inteligência artificial acontecendo em 23, né? E esse, como primeiro episódio do ano 2024, a gente vai conseguir fazer um review sobre tudo que já rolou e também apontar um pouco desse futuro. Alguns pintam de uma forma muito negativa. Imagino que você seja um cara positivo nesse aspecto pelos papos que a gente já teve anteriormente, mas muito obrigado por estar aqui. E Gil, antes de mais nada, uma apresentação sua, assim, falei que você hoje é CEO da Five Era, você também é professor, é um estudioso de inovação e tudo mais. Conta pra gente o que você tem feito hoje e também passa um retrospecto aqui para o pessoal poder conhecer o que você já fez aí ao longo do tempo em termos de não só inovação, mas de trajetória. Primeiro de tudo, Bruno, obrigado. Feliz 2024, muita prosperidade. Muito obrigado. Não estamos tomando champanhe, mas feliz ano novo para todos aí. Exato. Uma honra estar aqui. Eu trabalho com esse conceito, né, da inovação, da gestão da inovação, já há muito tempo. A gente já implementa, né, no nosso laboratório de inteligência artificial aqui, a gente já tem 12 tipos de robôs, fazendo implementações de projetos para inúmeras empresas. Desde quando vocês estão com ele, o laboratório? O laboratório, quando começa a transformar a inteligência artificial, primeiro ele começa com outras tecnologias, Martech, depois Lakehouse, Big Data, e agora, né, nos últimos 5 anos, muito de inteligência artificial e de robôs, né? Então a gente tem a Pepper, tem o Now, tem uma série de robôs ali, são 12 tipos de robôs, e também trabalhando na automação. E aí são vários projetos, desde uma grande empresa farmacêutica, toda a automação de comunicação, até pensando num projeto de estudos do futuro da educação para um estado, como que vai ser a educação do futuro. Então, é um momento muito bacana de poder trabalhar com várias indústrias, trabalhar com a iniciativa privada, com o governo. Pensar futuro é muito importante, Bruno. Sem dúvida. A primeira instituição que pensou em futuro foi o governo, o segundo mandato do presidente Roosevelt americano, né, na década de 40, quando ele fala, nós precisamos, independente da inovação, pensar, né, o futuro 50, 100 anos. Sim. Isso a China fez pós a caída do Muro de Berlim, né, o que seria o massacre da Paz Celestial em Pequim. Então, pensar futuro é importante. Estamos aí, né, olhando o mundo sempre muda, todo dia, mas nunca mudou tanto com essa velocidade. Sem dúvida. E acho bem bacana, Gil, que você está nessa há muito tempo e você também viu várias ondas, né, de termos de inovação e tudo mais. Né? E a mais recente, eu entendo que talvez você tenha sido cada vez mais procurado para poder ajudar a decifrar a inteligência artificial para as entidades, para as corporações e tudo mais. Como é que tem sido esse trabalho? Né? E eu acho que se a gente pegar um retrospecto, o avanço da AI ele já vai acontecendo há um bom tempo, mas o negócio talvez pautou-se mais aqui, somente depois de novembro de 22, quando a gente teve OpenAI, ChatGPT, toda essa discussão, DALL-E, Midjourney, todo esse negócio que colocou essa ferramenta extremamente poderosa na mão de um monte de gente. Mas antes disso a gente já tinha muito avanço, né? Como é que você vê essa transição e o que você vê em termos de inovações muito significativas e disruptivas que já estavam acontecendo antes da gente ver AI generativa bater nossa porta, né? Até 1955, você usava o conceito cibernética para dizer sobre a inteligência das máquinas, que vinha de Alan Turing. E depois, ali em 55, tem em Dartmouth um encontro que reúne 4 professores, Marvin Minsky, McCarthy, Shannon, e eles criam um documento que é o documento inicial que fala sobre a inteligência artificial. Sim. E que aí cria o termo que é adotado pela academia. Então, em 1955 já se sabia. Eu até fiz a tradução desse documento e coloquei no meu Instagram. Quem quiser baixar lá. É um documento fantástico, porque ele é batido à máquina,
ele é um documento curto, né, de poucas páginas, mas ele fala muito do que nós estamos vivendo agora. E que criou as bases para criar conceitualização do que é esse movimento, né? Isso. Essa tecnologia. Né? E essa primeira fase se chama do conceito que seria o inverno da inteligência artificial, onde eram os conceitos, Sim. onde você tinha ali, né, o que seria possível na imaginação, Sim. mas não tinha processamento. E ali, né, a partir da década de 70, com muita evolução na década de 80, começam as redes neurais. Sim. E aí você tem esse conceito de redes neurais, e quando vem, né, particularmente em 2019, que é o ChatGPT 2.0, ele tem 1,5 bilhões, né, de parâmetros, que seria o equivalente, né, não dá para comparar, mas como se fosse 1,5 bilhões de neurônios. Sim, e aí, em novembro do ano passado, quando aquilo populariza, que é liberado, o ChatGPT 2,5, você coloca na mão das pessoas. E aí tem esse grande boom. E agora, o último lançamento do Google, né? Ele tá Gemini e tal. Se eu não me engano, eu não lembro o número exato, mas ele está com quase 700 bilhões de parâmetros. Então, assim, o crescimento de 2019 para... E isso a gente está chamando agora do verão da inteligência artificial. Sim. Então, tem projetos, Bruno, que são coisas fantásticas agora em 2024. Já eu te conto. Estou olhando para 23, então, assim, até tentando puxar um pouco o que você viu de coisa interessante que reúne não só essa capacidade que a gente vê da AI generativa, mas com todos os outros avanços que houveram antes disso. 23, mais ou menos, teve alguma coisa que te chamou a atenção das tuas andanças? Eu sei que tem muita coisa de operação de empresa que é game changer. As áreas parecem que eu já tive chance de ver sua, exatamente talvez o grande diferencial para alguns players, como a gente fala da Shein, se eu não me engano, alguns players de moda, exatamente essa capacidade que é muito data-based e que tem muita aplicação da inteligência artificial, né? Mas você vê outros cases interessantes dali? Até tem 23? Um ali em 2023 que eu achei um dos mais fantásticos, são os robôs de inteligência artificial, alguns até que conseguem nadar e mergulhar, que isso não era possível, e esses robôs, por exemplo, estão fazendo segurança do trabalho. Então, em fábricas do mundo, eles conseguem, o que era manual, eles conseguem, com visão de máquina, saber que ali pode acontecer um tipo de mini explosão, que ali tem que ser arrumado. Os metrôs do mundo, em Paris, e está sendo testado no metrô de São Paulo, você tem algumas ratazanas que são do tamanho de cachorrinhos caramelos. Caramba! E aqui em São Paulo, você tem uma equipe especializada que todas as noites eles trabalham para ver se tem grandes roedores nas estações. Eles não atacam as pessoas, são invisíveis, mas se ele comer algum fio, ele pode atrapalhar a operação no dia seguinte, travar horas. Então isso era feito por seres humanos, é um trabalho perigoso. E agora você tem esses robôs, cachorros, né? E a grande explosão no ano passado foi sobre a segurança de fronteiras. Então o que está acontecendo em segurança de fronteiras, em visão de máquinas, né? E é uma explosão. E aí uma das que eu achei um pouco assustador, mas muito interessante, né? Já temos o Robocop. Você tem hoje, eu fui para Times Square e você tem vários, não é o Robocop humanoide, ele é um robô grande, não tem formato humano e foi proposital, mas ele fica ali na Times Square, no metrô, e ele é de 2,10 metros, e ele fica ali registrando toda a visão de máquina, ele vê se alguém que ele identificou está sendo procurado pela polícia, se você faz algo errado, ele toca sirenes altos. Então, aí o prefeito de Nova York, quando lançou esse projeto, ele disse, era muito mais complexo que ele estava falando, mas tirando, né, nas aspas, ele fala assim, é muito mais barato do que o salário mínimo de Nova York. Caramba, então eu quero que ele trabalhe conosco. Claro que isso criou um rebuliço, mas de uma certa maneira não vai substituir as pessoas, vai ajudar as pessoas. Ainda mais por elemento de vigilância. Isso me lembra, inclusive, aquele robô que tinha muito no Vale do Silício, que é um robô guarda, né? Que é aquele que ele vai andando assim. Ele também não tem aspecto humanoide, ele é mais é como se fosse uma torre. Eu até esqueci o nome dele aqui agora, não sei se você... daquela mesma empresa. Da mesma empresa? Então que ele começou em shoppings, depois foi para hospitais, e agora ele vestiu a farda da polícia de Nova York. Ele é azul e branco. E é uma forma de... É um lugar, né, muitas pessoas, um cruzamento... Acho que só perde para o cruzamento de Shibuya em Tóquio. Então, foi uma... E aí você está criando... E eu acho que a grande inovação de 2023 foi que está todo mundo falando disso. Né? Eu não via isso desde 2019, que quando começou o .com,
Sim. Né? Todo mundo falava. Eu lembro que você... uma pessoa lá em 2020, quando começou essa coisa de... Onde você olhava era propaganda remate.com, não sei o que.com. De 2000 que você quer dizer, né? 2000. Você falou 2020. Não, 2000. Realmente, quando a gente teve a explosão das .coms, né, dos modelos de negócio, mas ali tinha um outro contexto de euforia, frenesi, que depois levou a gente ao estouro de bolha, né? Você enxerga alguma coisa similar aí nesse afã das AIs? Até porque a gente está vendo muito VC que, cara, tá priorizando teses de AI, e aí quando você vem por trás, às vezes tá todo mundo usando a mesma camada, às vezes né, OpenAI, o pessoal lá do Senado, vão estar usando uma outra tecnologia agora, talvez Google vai estar por trás, fazendo o backing, né, sendo a plataforma que vai estar fornecendo tudo para tudo isso. Como é que você enxerga essa movimentação? Até porque tem coisa que é proprietária, mas tem muita coisa que se ancora nesses provedores, né? É assim, a bolha já está existindo. Se você vê o que está acontecendo de mortandade de startups, né? Tem uma startup americana que ela foi feita para ajudar startups a fecharem. Olha só. E ela está um sucesso lá fora pelo número de empresas que esse ano... Porque realmente virou uma corrida do ouro e está todo mundo pegando camadas de inteligência artificial, às vezes das mesmas big techs, e tentando fazer algo. E a gente sabe que isso é chamado de inovação de enxame, vai ter 3 ou 4 que vão prosperar. Sim. Como também foi na aurora das redes sociais, né, das mídias sociais. Exato. Tinha 500 ferramentas. Mas eu acho que o mercado de investimento ele já está mais maduro, foi diferente. Sim, com certeza. De 2020, 2021, porque eu me lembro que eu morava em Londres, estava estudando e trabalhando, e aí eu me lembro meus amigos montaram um site que chamava Obsidiana. Não sei se você se lembra, obsidiana.com. E eles chegaram a fazer IPO aí nesse período? Ou não? Eles pegaram um investimento de um banco americano gigantesco, de não sei quantos milhões, do JP Morgan. Aí você fala, pô, mas o cara montou um site né, Obsidiana. E assim era essa... Né, tinha shows do Paralamas do Sucesso, eu trabalhava na Vila Olímpia todo dia, shows do Titãs todo dia. Então foi um momento de deslumbre. Sim. Eu acho que isso não está existindo mais. Agora o investimento é sério, a gestão ficou mais séria. Vai ter mortandade das empresas? Vai, mas hoje a coisa está muito mais... Apesar de serem startups, são profissionais. Sim, sem dúvida. Você falou um pouco de Big Techs e tudo mais. Obviamente, algumas Big Techs vão acabar sustentando. A gente viu a Microsoft botou dinheiro pesado na OpenAI, a gente tem a própria Google desenvolvendo Gemini e as suas próprias capacidades internas. Além, né, das Big Techs, quais outras grandes empresas você vê dominando essa tecnologia ou fazendo uma aplicação que está levando a disrupções de modelo de negócio ou a deixarem que elas estejam muito à frente das demais nas corridas nos seus segmentos específicos aí? Vamos falar de três indústrias aqui. Colossal Labs é uma empresa que nasceu atrás do prédio Strata. O prédio Strata é aquele prédio extremamente conceitual do Frank Gehry no MIT. Ele está no lugar que tem o maior índice de desenvolvimento humano, que ele fica entre Harvard e MIT, e maior número de prêmios Nobel. Ele teve um investimento de seed money, de dinheiro semente, de quase 3 bilhões de dólares. Caramba. E se você colocar a Colossal Labs, ele trabalha na desextinção de espécies. Olha só. E aí eu entrei esses dias, ele está trabalhando em... são 30 mil espécies que eles querem trazer de volta. Então, tem um corvo, que esse corvo só existe agora dentro ele não tem na natureza. Eles estão tentando fazer com que ele se reproduza não só nos cativeiros, mas para soltar. Eles estão próximos do mamute lanoso. Então, a empresa que está desenvolvendo esse trabalho para poder ressuscitar o mamute é a Colossal Labs, então. É a Colossal Labs. Eles têm um campo de desenvolvimento na Sibéria, né, para achar, né, os processos de mamutes. E aí eles estão muito próximo disso, e aí eles já conseguiram separar a célula-tronco. Sim. E eles já fizeram com uma outra empresa que é autorizada, que é um ecossistema da inteligência artificial. Sim, sim. Essa empresa ela é autorizada pela Anvisa americana, né, que é a Agência de Alimentos Americanas, a FDA, e eles já fizeram a carne cultivada de mamute.
Olha. E no conceito mais de marketing, Sim. mas eles serviram num jantar em Amsterdã, eles serviram uma almôndega feita de carne de mamute. Caramba. Você comeria, Bruno? Em nome da curiosidade, eu não veria problema, eu não sou vegano, então não tem esse problema. Mas eles já estão rodando há quanto tempo, mais ou menos, Gil? Assim, porque são avanços que já são bem consideráveis. Você não está falando nada muito greenfield, pelo que você está me falando. Né? Eles são de 2020, mas aí tem um ponto importante. Quando você olha as pessoas que estão por trás, quase todas elas são PhDs ou pós-PhDs. Eu tenho falado muito para os meus alunos, para as pessoas que me escutam, o mundo está numa complexidade tão grande que só o MBA não basta agora. Você vai ter que, quem puder, faça um mestrado executivo, faça um doutorado executivo pela complexidade. A outra empresa que acabou de ficar realmente... Faz poucos dias, ela está recebendo um investimento gigante dos grandes ali do Vale do Silício. Ela tecnicamente, ela seria uma sala futurista de 2,5 metros por 2,5 metros, onde ela tem muita tecnologia embarcada de IoT, de sensores, e ali você faz todos os seus exames médicos. Além disso, você consegue ver batimento cardíaco, fluxo sanguíneo, consegue ver até a sua saúde mental através de processos de leituras cerebrais. É impressionante tudo que eles fazem nessa cabine, né? E depois ele tem uma rede de médicos no mundo inteiro que pode te atender. Médicos de todos os tamanhos, de todos os portes. Né? Essa máquina não toma decisões, mas ela já faz um super trabalho de ciência de dados e de te indicar quem seriam os melhores médicos. É um box de exame, na verdade. Né? Você entra ali... É uma sala de exame, mas muito avançada. Sim. E quem está por trás disso, eles têm um dado que menos de 2 bilhões das pessoas no mundo têm acesso a uma saúde de um nível médio. Que eles conseguiriam oferecer através dessa e aí eles acreditam que eles poderiam colocar essa sala que eles chamam do doutor da AI, né, num shopping center na Índia, num shopping center na Baixada Fluminense, né, que seria a popularização de ter acesso a exames de pontas e a médicos de ponta no mundo inteiro. Porque com a tradução simultânea, você vai falar em português com o médico que atende em Stanford. E elas são originárias da onde, essa empresa? Essa é do Vale do Silício. É lá do Vale, né? Eles começaram... Né, porque tudo é um processo. Sim. Eles começaram fazendo esses conceitos de clínicas muito tecnológicas, com alta tecnologia. Né? Depois eles foram falar assim, mas clínica, eu preciso de muitas pessoas. E com esse a sua entrada é o seu aplicativo. Sim. Então, eles é um sistema de pagar uma mensalidade, você tem um aplicativo, reconhecimento facial, aperta sem nenhum contato humano. E a inteligência artificial funcionando ali. Né? O seu primeiro exame, você faz 500 tipos de exames dentro dessa sala. E é um pouco do que a gente estava falando aqui no off, né? É um pouco de um doutor consulta, só que usando uma camada a mais, onde os exames são realizados nesse ambiente, depois cai numa rede de médicos que vai mais especificamente no caso, né? Que foi identificado. Né? E que pelo entendimento da máquina, ele fala, puxa, essa especialidade tem um médico que está disponível nesse exato momento, né, e ele está na Índia, você se importa? E você vai entender porque tem uma tradução simultânea em tempo real. Poxa, e as traduções simultâneas agora de IA, elas já estão superando os tradutores juramentados em assertividade. Olha só. Né? E a terceira, que eu acho que aí achei fantástico, é a empresa que mais investiu em inteligência artificial no ano de 2023. Ela é a 5ª maior empresa da indústria de automóveis da China. E ela está já testando. É um automóvel que ele tem 2 camadas. Ele tem a sua carroceria e ele tem acoplado o seu drone. E aí você pode, por exemplo, viajar uma parte sobre 4 rodas, um carro autônomo elétrico, e a outra parte você pode se desconectar e voar. Só que aí a sua carroceria não é sua. Ela é compartilhada com toda o ecossistema. Então, a sua carroceria, ele volta para São Paulo, por exemplo, e vai carregar. Você vai chegar lá no litoral norte e vai ter uma outra carroceria para você, e você vai fazendo esse ecossistema de transporte híbrido. E assim, economia compartilhada num nível mais amplo, quando a gente fala de mobilidade, que também tem um componente de
Porque a parte de cima que é sua, então, né? Ou a de baixo, ou todo ela é Você compartilhada? tem os dois modelos. Você pode só ter o drone, né? E você pode só pagar um FII para usar tudo compartilhado. E assim, os testes, eles já estão nos testes na fábrica deles em Shenzhen. É impressionante os vídeos, né? De como você vai... E aí, sem toque humano, né? Você entra lá e fala, me leve para Ilhabela. Ele vai te levar. É um pouco... A gente, de certa forma, o Brasil tá em alguma instância nesse jogo, porque a gente tem também da Embraer, tem aquele... Também é uma espécie de helicóptero individual, não sei se é um drone que levaria, né? Que tem ele seria um veículo autônomo de leve, alguma coisa. Leve, tem um nome. Tem um nome, né? Mas... Ele é muito bacana, a Embraer tá na ponta, assim, mas é que esse daí ele já deu um salto em testes, ele já tem a data de lançamento agora em 2024. Muito legal. Né? Claro que eles vão fazer no mercado chinês, porque lá já regulamenta rápido, né? Ótimo, legal. E olhando agora, a gente foi num macro aqui, olhar talvez num pouco de micro, olhando para o mercado financeiro, né, tanto EA generativa como EA de uma forma geral, você tem alguns cases interessantes. Acho que você estava até comentando em off comigo uma acho que é do UBS o caso, né? Você consegue contar um pouco mais para a gente? Não, o que eu fiquei impressionado é que eu fui para a Suíça e do lado de Zurique tem a cidade de Zeg. Sim. E aí eles criaram o Zeg Valley, que é a Crypto Valley. Crypto Valley, sim. E são 4.500, até onde eu tinha apurado, 4.500 fintechs. Sim. E todas elas já na próxima ponte do que seria de criptomoedas, do que seria o próximo meio de pagamento. Sim. Né? E é muito interessante quando você chega em toda a Suíça, que aceita cartão de crédito, né? o franco suíço, o euro e também as moedas criptografadas, né? O Ether, por exemplo, que é muito utilizado. Então você vê esse conceito do governo incentivando. Sim. E os grandes bancos suíços também dizendo assim, esse Zeg Valley é feito pelo sistema financeiro, né, dos bancos suíços. Porque eles estão falando para o mundo assim, nós guardamos o dinheiro do mundo nos últimos séculos. Se a gente for entender, foi isso que aconteceu. Exato. Porque não tem nada para você... Na verdade, é muito inóspito ali para você... Agricultura, para outras coisas na Suíça, né? Então, eles se especializaram nesse tipo de coisa. Em guardar o dinheiro, né? E aí, o que aconteceu? Eles agora falam assim, não importa que o dinheiro vai mudar. Não importa que o dinheiro não vai ser mais papel. Né? Vai ser uma coisa que importa que eu vou guardar com a maior segurança. Porque, por exemplo, o banco japonês que guardava as criptomoedas, bitcoins, foi assaltado. Sim. Agora ele fala, não, aqui eu vou te dar a segurança disso, vou te dar o seguro, porque também a Suíça... Então, isso foi E aí eles estão fazendo uma série de iniciativas, né? Se intitulando Primeira Nação que é das criptos do mundo, sim. Né? A Suíça. Agora, o que me chamou mais atenção é o Mr. Daniel. Ele é o diretor-chefe economista, o economista-chefe da UBS, que é o principal banco, né, que comprou o Credit Suisse. E ele é uma inteligência artificial, que ele é um avatar. O rosto humano, Bruno, tem em média 230 modificações. Sim. O Daniel já está com umas 215. Caramba. E o Daniel, ele consegue aconselhar... o número a gente tem que apurar, mas até a última vez que eu falei sobre ele, em média 4.000 pessoas simultaneamente. Incrível. E aí está tendo uma discussão lá fora que já tem alguns bancos de ponta que estão usando IA generativas que vêm direto da OpenAI, que vêm de outros laboratórios pesados, que estão tendo 40% a mais de rentabilidade do que aqueles que usam as IAs mais populares. Sim. E aí o Banco Central americano já está tendo uma conversa para falar assim, ou fica disponível a tecnologia para todos, ou você começa a ter, né, aqueles family offices pequenos, que eram uma coisa muito mais da pessoa ter um PhD, ele não consegue competir com aquele... Com esse nível de avanço, né? E aí você tem hoje uma linha de investimento que fechou em 2023, ele teve um ganho de 47% a mais do que a média. Caramba. Mas porque ele usa uma IA muito apurada, que foi feita, gastou-se muito dinheiro. Acho que eles vão chegar num termo assim, você gastou muito dinheiro para fazer, ok. Depois de um tempo, você tem que abrir isso para a comunidade. Tempo novo. Mas você acha que isso cola, isso aí? Você acha que... Porque isso aí é o diferencial, né? E não poder acompanhar é uma questão de investimento, é uma questão financeira desses outros players menores aportarem grana para acompanhar. Você acha que isso pega aí, esse movimento? É assim,
a mudança é tão grande, eu fiz um evento recentemente, e aí uma super executiva disse assim, se o mundo estiver doente, não tem negócios. Então a gente precisa deixar... E aí a IA, eu sou um tech otimista, mas ela tem um conceito. Se a gente não tomar alguns cuidados, as desigualdades sustentáveis vão ficar cada dia maiores. Entendi. Esse é o grande debate. Então, a gente não pode ter só um banco. A gente não pode ter só um grupo que está dominando tudo. Esse é o debate. Eu entendo que isso vai contra, né, a liberdade econômica, a essência do liberalismo, a essência até do capitalismo. Sim. Mas, como foi dito numa reunião do Fórum Econômico Mundial, Bruno, foram feitos pelo que seriam os primeiros trilionários do mundo na pessoa física. Um deles disse assim, não podemos deixar o capitalismo enlouquecer. É porque a gente está falando de paradigmas que a gente viveu sobre eles até agora, né? Só que aqui o nível de mudança e transformação ele é tão profundo que realmente a gente vai passar a ver, e aí eu quero chegar isso mais na frente com você para entender um pouco de nível de mudanças e transformações na sociedade, né? Mas antes da gente chegar lá nessa fronteira, que eu acho que tem essa zona exploratória para a gente discutir, falar um pouco também dos assistentes também, né? A gente tem vários assistentes virtuais inteligentes, já temos aí a Siri, enfim, diversos outros de diferentes empresas que também vão receber um empurrão muito grande com a inteligência artificial e tudo mais. Como é que você vê o avanço disso nos próximos anos e a adoção, né? E eu vi um papo recente do Naval também, que escreve bastante, é um pensador aí muito presente na internet, ele dizendo que, com um tom talvez um pouco mais pessimista, de que as gerações futuras talvez não vão fazer várias das atividades como escrever, ler, até falar de forma desassistida sem uma companhia de um assistente virtual. E fala assim, tanto que o ato de fazer cálculos matemáticos já é algo que há muito tempo a gente já não faz sem assistente, né? Que a gente só faz com assistente, a gente não sabe como é que é a vida sem usar uma calculadora, por exemplo. Você vê algum componente, primeiro, na primeira parte da pergunta, como é que você vê o avanço das ferramentas e como é que você vê um pouco olhando para um futuro onde a gente não vive sem ter uma assistência de um player desse, aí numa tempestade solar tal, a gente tem uma pane de máquina e fica um monte de pessoas sem saber fazer o básico do que é humano, do que seria humano. Olha, a gente está vivendo aquele momento que são as tecnologias intangíveis, né? Sim. A Humane, que foi feita, 2 ex-executivos da Apple, criaram aquele brochinho que seria seu AI personal. Sim. Ela, não sei se ela vai ser a empresa que vai explodir, mas ela abriu um leque agora, que são várias empresas que estão nascendo, que eu quero deixar com você pendurado, seja um broche, a IA personal dentro de você, que você vai chegar no museu e vai perguntar sobre aquele quadro e ele vai falar tudo. Sim. Você vai estar jantando com pessoas de vários idiomas e ele vai fazer a tradução simultânea para você em tempo real. Isso é fantástico. Sim. Né? Mas concordo que isso vai fazer com que a gente perca alguns conceitos, como o conceito de fazer coisas como escrever. Mas é nossa missão como sociedade digital falar para as pessoas que tudo isso que a gente está fazendo como tecnologia é para nos tornar mais humanos. E faz parte da humanidade gostar de artes, entender o que significa uma Guernica, o que significa uma peça de teatro. Eu acho que eu sou um tech otimista, Bruno, e tenho certeza que se a gente ajudar as pessoas, que assim elas vão ter mais tempo para serem mais humanos. Nesse momento, como a gente está ainda numa infância, a gente está muito olhando só para a telinha, né? A gente está com o chamado vício da excitação. Cada vez mais ali nas dopamina mídias sociais. Descargas e descargas. Aí a gente... Mas eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai falar, puxa, eu tenho mais tempo para poder fazer coisas que eu tinha que perder tempo com aquilo e agora eu posso fazer outras coisas, como fazer esse bate-papo aqui. Sim. Então, né, diz a história que Sócrates ficava muito aborrecido quando as pessoas pararam de conversar nas rodas porque elas estavam preocupadas em aprender a escrever, né? Sim. Eu acho que a gente está vendo esse mesmo momento. Só numa outra encarnação dessa mesma problema, dessa mesma discussão, né? Chama Faedos, é um livro que Platão fala sobre isso. Que demais, que incrível. É interessante como esses ciclos se repetem, né? Por isso a gente tem que muito olhar para trás para poder saber para onde a gente está indo.
Mas balanceando um pouco o lado tech otimista, a gente tem uma certa concordância, inclusive até de quem comanda essas empresas, Sam Altman e outras pessoas, o próprio Bill Gates falando isso também, que a gente tem também um potencial negativo se a coisa fugir o controle no seu desenvolvimento, o que está motivando também globalmente várias iniciativas voltadas à regulamentação. Ou teve até aquela tentativa de pacto, né, signatário lá, acho que foi até o Elon Musk, que foi um dos que puxou essa discussão para dar uma pausa no desenvolvimento. Como é que é a sua visão, tanto do ponto de vista desse potencial rota perigosa, como de regulamentação, ou de um acordo para se parar um pouco esse avanço, se isso é factível? Pelo ritmo andar da carruagem, parece que não é muito factível pedir para parar, né? São vários pontos. Eu acho que, primeiro, assim, Elon Musk quis fazer aquele acordo, só que, ao mesmo tempo, ele estava investindo em várias empresas de AI. Sim, então, o que me pareceu é que, assim, é a primeira vez nos últimos tempos que a China está realmente dominando uma tecnologia e não é os Estados Unidos. E, nesse caso, quem é o grande líder da inteligência artificial, nesse momento, é a China. Por quê? Ela pode não ser a líder até do pensamento, mas é ela que faz o carro autônomo rodar primeiro numa cidade. Sim. Porque tem a natureza. A democracia, ela é demorada, ela é trabalhosa. Né? Ela precisa do seu tempo para colocar os carros autônomos. Sim. A China, 5 anos antes, colocou nas suas cidades. Porque um governo central fala, coloca... mas pode ter acidentes. Pode colocar. Então, dizem, por exemplo, no conceito de carro autônomo, que foi o Vale do Silício que criou o conceito dos carros autônomos, mas quem queimou ali, né, o asfalto foi a China. Então, isso tem uma diferença. E com isso, você tem uma mudança que, assim, nós somos socratianos, greco-romanos, né, judaicos, católicos. Se a gente entender a nossa história... Como sociedade, né? Assim, western, né? E eles são orientais, a arte da guerra, né? É outro modo de pensar. Né? Se você pegar pensamentos de países, né? Quando a ascensão do Partido Comunista, ele fala enriquecer, né? É nobre, você ajuda a sociedade. Né? Eles têm um outro conceito que assim, todos prosperarão. Talvez alguns primeiros, mas todos prosperarão. Mais então, coletivista, né? De certa forma. Eles têm pensamentos muito diferentes de nós em relação. Então você tem esse choque. Mas esse conceito da ética, nós já estivemos aqui. Já tem assinado, numa das agências da ONU, 198 países que assinaram protocolos da inteligência artificial sobre esse processo. Só que um deles, que é não utilizar cachorros robôs com armas em cima, não foram assinados pelos dois principais, que é a China e os Estados Unidos. Então, vai ser demorado esse processo. Mas a minha preocupação não é tanto com o mau uso da inteligência artificial nos laboratórios. A minha grande preocupação é uma linha tênue entre o que são dados que são pessoais meus e eu não quero compartilhar, e o que os governos podem ter acesso. E eu acho que está se arrebentando uma porta que o governo vai ter acesso a todos os seus dados. Né? Qual é o limite de tudo isso? E aí a gente está vendo que, infelizmente, no mundo inteiro, a democracia está sofrendo. Né? Porque como diria Maquiavel, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, hoje você tem governos que conseguem saber tudo. Né? Existem testes aqui no Brasil que, se você for fazer uma viagem internacional, a Receita Federal sabe quantas malas você foi e quantos quilos. Se você voltar com mais quilos e mais malas, provavelmente você vai ser parado. O teste já está sendo feito. Agora, eu acho isso uma aplicação legal. Agora, cadê a aplicação, né, que vê que compraram... Que já está pronta essa aplicação também. Em mais de 5 mil municípios, compraram a merenda e todo mundo pagou o arroz 10, só que aquela cidade pagou 50. Para superfaturamento, para coisas que melhoram também a eficiência do serviço. Essas aplicações já estão prontas, esses algoritmos. Mas o problema não é só ter o algoritmo pronto. É interesse para usar também. Que a gente não... Você entendeu onde eu quero... Com certeza. Não, mas é um ângulo interessante para a gente observar, até para entender essas nuances, que nem tudo é absoluto, né? Assim, a gente tem essas discussões, mas tem todo um entorno que talvez previna alguns caminhos ou que acelere outros caminhos, né? Então, aí, por exemplo, falando do seu livro, A Era da Criptoeconomia, né? A comunidade ali do Blockchain Rio, do Blockchain Brasil, é
é até difícil definir um pouco como é isso, mas eles pensam numa coisa totalmente descentralizada para exatamente não deixar um pequeno grupo de governos tendo o poder de tudo. Então, descentraliza para que... E eu acho que isso é um grande caminho. São escapes, né? São vias alternativas. A gente tem toda a realidade ali que surge com o Bitcoin, que abre uma versão de mercado financeiro diferente, não centralizada, como a gente via até o momento. Mas é interessante também que e isso hoje é um way out para Venezuela, para outros países onde se tem uma certa repressão e basta ter poder computacional sendo aplicado em rede, a gente tem uma saída, né? Então, é interessante ver esses mecanismos que uma vez que você fica encampado e não tem como você sair, ter uma possibilidade alternativa, você também corre o risco de dependendo do totalitarismo que vier a ser implantado ou quem ascender a posições de controle, complicar, travar a tua vida, né? Então você tem que ter umas rotas. Então, mas um caso como esse, quando começou a guerra da Ucrânia, Sim. Né, a agressão da Rússia contra a Ucrânia, congela todos os valores da oligarquia russa. Sim. Só que já se sabia que 80% da fortuna dessas pessoas estavam em criptomoedas, em outras formas. Sim, sim. Tanto é que houve uma migração gigantesca de fortunas para Miami. Sim, né? sim. Claro que você podia prender um barco como prender um iate fabuloso em Marseilles, mas outros pontos foram para outros lugares. Exato. Então, a gente tem uma complexidade de mundo. Eu sou muito otimista, racional, baseado em dados. Não sou um poliano. Mas é tempos de turbulência. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai ver cada vez mais isso de forma intensa. E, Gil, perguntando agora um pouquinho, olhando para o Brasil, a gente falou de mundo, como é que mundo... Acho que foi uma análise interessante, principalmente quando a gente traz China, Estados Unidos para a mesa em relação a isso. Inclusive, são países que têm políticas de AI, né? Coisa que a gente não tem aqui no Brasil de uma forma tão clara, né? Eles têm lá qual é a política de AI, né? Que é de se tornar uma nação. A China tem isso, né? Estados Unidos também tem. Eu lembro de um papo que eu tive com um executivo da WeChat, que estava aqui no Brasil, e ele perguntou, qual que é a política de AI do Brasil? Eu falei assim, a gente não tem isso aqui ainda. Mas na época hoje a gente não tem ainda tão claramente também. Mas isso é algo que vai ser exigido. E na esteira dessa discussão, a gente viu recentemente a ANPD, que fez em outubro uma consulta pública relativa a um sandbox para AI, proteção de dados. É um negócio uma consulta pública que saiu em outubro, fechou em novembro. Eu não sei se você teve conhecimento disso e como você enxerga esse tipo de passos sendo dados aqui no Brasil e como eles são conduzidos de alguma forma também. Acompanhei e sou bem crítico. Acho que a gente tem que dar um passo atrás para entender a nossa LGPD. A LGPD, pegaram a LGPD europeia. Sim. E aí reduziram ela para quase pela metade, né? Fizeram poucas modificações e aplicaram aqui. Ela tá tornando quase impossível para as empresas na operação. E aí se criou uma indústria milionária para cobrar das empresas que já tem um custo muito grande no Brasil. Sim. Aí saltamos para a área de inteligência artificial, né, e de tecnologias emergentes. Lá atrás foi criado um grupo de notáveis para discutir a inteligência artificial. Eu fui analisar todos eles. Nada contra essas pessoas ou essa profissão, mas todos são da área jurídica. Todos são advogados. Sim. Né? Tenho até uma grande amiga que faz parte, uma pessoa que é uma jurídica excepcional, fabulosa, de direito digital. Só que o debate sobre a inteligência artificial e as tecnologias emergentes é tão complexo e tão profundo que ela precisa ter uma pluralidade de debates. Ela precisa estar sentado como foi nos outros países como Singapura, como Dubai, como China, né, e como Japão e Estados Unidos, que você chama os players do mercado privado. Academia. Né, a academia. Você chama, sim, os que formulam políticas públicas. E, nesse caso, a gente foi representado por um único grupo, tá, que foi... e aí... Vejam só, uma a líder desse grupo, ela tem laços, né, de familiares com um dos membros do STF brasileiro. Já aí eu acho que já começa a ficar uma coisa enviesada. E nem estou discutindo sobre STF, claro, não é essa discussão, mas assim, começa assim, vamos fechar, vamos travar, e aí a gente não deixa esse ecossistema, e aí isso dá consequências, né? Nós estamos vendo a nossa indústria, no geral, minguando. Ela se a gente for entender, ela está só descendo.
o que acontece, você está vendo um lugar onde está se investindo, vamos dar mais subsídio para a indústria automobilística, e aí a indústria automobilística lá fora, Tesla, Toyota, Honda, né, criando carros voadores, robôs. Inovando de verdade. A Tesla e a Honda estão na ponta dos humanoides de trabalho, porque até 2030 serão 1 bilhão de robôs trabalhando ao lado das pessoas em fábricas. Né? A Amazon acabou de inaugurar em Seattle uma fábrica, um local de logística que tem seres humanos, mas poucos, mas a maioria são robôs, porque lá é um trabalho totalmente de... mecanizado, né? Mas é um trabalho de carregar caixa. Sim. Então tem lá o Digi, que é um robô, e ele carrega a caixa. Tá? Não precisamos lá fora. Blumenau, uma cidade bastante... que tem uma indústria de malhas, né? Fashion, de confecções. Ela já não tem mais muitos profissionais na área de costura, de alfaiate, né? Porque essa é uma profissão que vem ali da Idade Média, né? Junto com ourives, outras profissões que eram manuais, era passada de mãe para filho, de pai para filho, familiar, né? Tanto é que as famílias eram assim, o ferreiro, John Ferreiro, Smith, Maria Costureira, né? Era isso que era, né? Você foi entender. E agora, né, com a ascensão, isso é bom, a democratização das universidades, a neta da costureira, ela não quer ser costureira. Ela quer ser psicóloga, engenheira, médica, que é legal isso. Só que lá em Blumenau está com ausência de mão de obra para essa profissão e lá estão grandes malharias. Aí eles estão vendo o quê? Trazendo máquina de costura com inteligência artificial. Olha só. Então isso está acontecendo aqui no Brasil. Sim. Então, eu não acho que assim, tem que investir na indústria automobilística, mas tinha que ter uma política de investimento, de ter uma fábrica de robôs aqui no Brasil. Porque nos próximos anos a gente vai ver fábricas de robô no mundo inteiro e aqui na América do Sul está indo para o Chile. E a China já correndo atrás e acelerando muito esse desenvolvimento há anos, né? A gente já vê essa transição acontecendo meio que organicamente, inclusive, né? Como é que você vê esse processo da transformação lá? E você falou, uma das razões você já explicou, né? Até por uma questão de comando ali e tal, mas não é só esse fator, né? Quais outros diferenciais você entende que faz com que a China consiga avançar tão absurdamente mais do que outros países nesse elemento? Eu estudei muito a China, até porque eu tenho, né, eu participo de um observatório sobre o século asiático, e o primeiro ponto deles é que a cada 5 anos eles pensam, né, daqui a 15 anos. Então, em 2025, eles vão pensar em 2040. E eles têm lá um local que é maravilhoso, lá onde eles se reúnem, né, bastante burocrático, burocrata. E aí um dia eles falaram, nossa reunião não será aqui, nós vamos na 25 de março na Santa Efigênia de Pequim. E ali era um lugar que, né, só para quem tiver de outro estado, a Santa Efigênia, 25 de março, é o nosso comércio popular de roupas e a Santa Efigênia de eletrônicos. E lá era tudo falsificado. Eles pegavam os produtos falsificados, mas era uma coisa muito sem apoio. Eles falaram assim, não, a gente agora não vai ter que trazer de fora, fazer falsificação, vamos incentivar a indústria chinesa. Então, com isso foram criadas pessoas que tinham ali, digamos, uma loja grande, e de repente o cara tinha um investimento para fazer uma fábrica de memória, de HD. Né? E aí eles fizeram um plano de negócio que eu acompanhei, que é assim, primeiro nós seremos os copiadores do mundo, engenharia reversa. Depois nós seremos o Milão do mundo, vamos fazer o design. E aí agora nós vamos ser os que vão dar os caminhos das próximas tecnologias. Não é à toa que eles são hoje estão entre os maiores produtores de semicondutores e liderando os carros no mundo, porque pensaram no futuro. Eles colocaram em blockchain, Bruno, para você ter uma ideia, toda a produção de cobalto no mundo. O que significa isso? Eles sabem exatamente quanto que eles conseguem produzir de bateria elétrica. Olha só. Então, quantos carros eles podem mandar para o Brasil para vender para cá, para o Chile, para a Noruega. Isso... Não, e executaram, né, fielmente aí todo esse planejamento e, obviamente, por causa dessa disciplina na execução, eles estão na frente. E olhando para o tabuleiro global, né, onde é que o Brasil ele situa tanto na questão da inteligência artificial e também olhando a América Latina, você vê algum outro país que
que esteja à frente nesse papo por aqui, ou seria Brasil? Como é que você analisa? O que falta? Você já deu algumas pistas do que faltaria para que a gente conseguisse avançar, ou pelo menos identificando quais são os problemas. Como é que você poderia falar um pouco mais a respeito disso para a audiência? Eu acho que a gente precisa realmente ter um projeto de nação. Sim. Todas as nações que deram saltos realmente nessa nova era da inovação tecnológica resolveram um ponto que é sobre as corrupções. Sim. E eu não estou falando nem de corrupções grandes, estou falando de nanocorrupções. Sim. De estacionar na vaga da pessoa com DPC. São as nanocorrupções. E eu acho que a gente tem que olhar para dentro e a gente não está conseguindo resolver isso como nação. Sim. Nós somos um bando de pessoas que falam português, né? Estamos totalmente divididos como país. Sim. Isso é muito ruim. Porque a nossa concorrência agora não é mais o país vizinho ou a empresa que faz a mesma coisa que nós. Perdemos tempo com uma batalha interna. O nosso concorrente é aquele que quando a gente vai dormir, ele está acordando. Né? E ele é o país hoje, a China. Né? Assim, a China tem todos os seus problemas, como todo país tem. Sim. Mas eles têm um projeto de nação. Né? Eles são o país hoje, em número absoluto e em porcentagem, que mais tem PhDs. Exatamente. Então você vai ter que. Né? Então acho que a gente tem que primeiro dar essa chance para ser uma nação realmente. Né? Não importa em quem você votou, né? Mas assim, tem que lamber suas feridas e daqui a 4 anos a gente quebra o pau de novo. Sim. Se for o caso. Mas a gente tem que ter senão a gente vai ficar discutindo bolacha, biscoito, azul, vermelho e a coisa. É muito interessante esse ponto que você coloca, porque a gente não olha só para o Brasil, a gente vê um mundo polarizado em diferentes lados que a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê polarização, tudo isso entrava crescimento, por mais que em tudo isso os Estados Unidos ainda dá seus passos e tudo mais, até pela maturidade de alguns outros elementos da indústria de inovação como um todo. Mas quando você olha a China, tem essa questão, acho que perde-se menos tempo com algumas polarizações internas como a gente perde aqui e se canaliza mais esforço para cumprir projeto de nação com planejamento de longo prazo sendo executado a contento, né? Então, talvez... porque a China também, ela tinha o quê? Ela viu em 1989 uma manifestação que pediu o fim, né, do Partido Central, que foi o que deu no massacre da Paz Celestial. Sim. Milhares de pessoas desapareceram, a maioria eram grandes intelectuais da Universidade de Pequim, e ao mesmo tempo você tem ali a queda do Muro de Berlim. E ali ele fala assim, ou nós mudamos, ou nós seremos a próxima União Soviética. Sim. E uma das formas que eles mudaram é assim, eu vou trazer prosperidade para o meu povo. Para esse 1 bilhão de pessoas. Então, na verdade, esse projeto de pensar a prosperidade, a inovação, faz parte de manter um status quo. Sim. E hoje eu vejo aqui que o manter o status quo é não pensar quem tá aqui na base, sabe? Assim, vamos só. O nosso podcast é sobre fintech, mas acho que isso. Sim, claro, isso é macro, é importante. Não é democracia quando você tem 5 bilhões de reais para a próxima eleição. Sim, sim. Porque se você quiser se candidatar, você não vai ter nenhum dinheirinho de nenhum partido, nem eu, nem ninguém que está nos assistindo. Tem uma carta marcada, então rebele-se, pessoal. São incentivos para que se mantenha esse vício frequente, constante democrático, na democracia, né? Enfim. E olhando, você falou de China, eu pergunto também a respeito de outros dois países que estão ali. Um que já foi mais fronteira de inovação, outro que está avançando muito, né? Japão e Coreia do Sul. Então, como é que você vê esses dois países ali também fazendo seus avanços? Na Coreia mesmo já deu um tremendo salto. Eu colocaria aí, Bruno, Singapura. E Singapura também, obviamente. É menorzinho, mas tem sua... Singapura, na década de 80, que tinha um termo que se chamava terceiro mundo. Sim, sim. Ele era considerado quarto mundo. Sim. É claro que eles tiveram ali um problema que foi um derramamento de sangue quando sobe esse governo, né, que é um governo centralizado também, mas ele faz um projeto de nação e eles se intitulam agora como a nação da inteligência artificial.
E desde a primeira infância, eles estão já ensinando sobre a inteligência artificial. Saiu um documento agora da Unesco, já são 17 países que estão ensinando desde a primeira infância sobre as novas tecnologias. É claro que você tem formas de ensinar para uma criança de 6 anos sobre novas tecnologias. Sim. Mas quando a pessoa chega com 12 anos, ela começa a se preparar para os cursos, para as profissões do futuro. A gente tem que pensar nisso, na educação, né? Desde a primeira infância. Então, por isso, a Coreia do Sul é algo fantástico, porque quando acaba as duas guerras da Coreia, que foi entre 1950 e 1953, eles se tornaram, né, que era uma Coreia só, o segundo país mais pobre do mundo. E hoje a Coreia do Sul está entre as economias mais pulsantes, eu acho que deve estar entre as 20 maiores. Né? Mas o que é interessante, eles montaram no centro de Seul, que é a sua capital, um museu, que é o Museu da Robótica e da Inteligência Artificial. E ali é o epicentro de toda a educação para a Coreia do Sul, para as novas profissões. E aí o que aconteceu? Durante décadas, o líder de registro de patentes nos escritórios globais foi a IBM, uma empresa americana. Em 2022, não saiu ainda o ranking de 2023, foi a Samsung. Então, isso você já começa a ver essas... Né? E o Japão é fantástico, que tem o projeto Sociedade 5.0, que eu acho fabuloso, né? Feito por Shinzo Abe, junto com a academia, as grandes empresas japonesas e políticas públicas, que é assim, são 3 pontos importantes. O primeiro precisamos cuidar do capitalismo. O capitalismo ele tem seus problemas porque ele é o sistema mais humano que nós temos. Né? O mundo tem que ser de todos, se não for de todos não será de ninguém, mas o detalhe do todos é todos os terráqueos. Sim, já é uma mentalidade menos borders, né? de fechado nas suas fronteiras. E todas as profissões se transformarão com as tecnologias de ponta. Inteligência artificial, mas a grande maioria não se extinguirá. Só 10% no estudo deles. Mas 90% terão uma transformação gigantesca. Então, vamos cuidar dessa transformação e ajudar as pessoas. Que incrível. Muito bom. Não, e aí você vê, de fato, que não é por acaso o sucesso dessas nações. Né? E essa é a visão de futuro que eu acho que é um ponto que seria interessante explorar, né? Olhando anos para frente, né? E talvez agora... reduzindo o escopo para a inteligência artificial. Quais os impactos você vê na sociedade, né, em função do avanço da inteligência artificial? Você ainda, acho que contrastando, talvez pesando um pouco do lado positivo, que é um papo que a gente começou ali, mas resolvemos jogar mais para frente. Como é que você vê, de termos de impacto, nós como sociedade? Acho que, eventualmente, toda uma implicação para modelos econômicos, a gente tem uma implicação para modelos de renda básica universal, né? Como é que você faz numa sociedade onde cada vez mais coisas que eram muito... ou talvez mecânicas, ou não tão mecânicas, que envolvem uma intelectualidade maior e que a gente achava que estava restrito, que estava blindado, e você vê uma tecnologia conseguindo cumprir esse papel e as pessoas liberando o seu tempo para fazer algo. E a gente precisa descobrir o que vai ser, como é que você enxerga esse... Vamos ressignificar primeiro o trabalho, Bruno. Boa. Várias pesquisas, sempre que você vê alguma pesquisa acadêmica, você tem que pegar uma mediana para entender que aquilo pode se encaixar. Tá? O desemprego crônico, ele é a segunda maior dor que um ser humano pode passar. A primeira é você perder um filho. Olha só. E a segunda então o trabalho faz parte da identidade, né? Da identidade humana. Né? Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas você tem que ter algo que... né? Então o trabalho faz parte da comunidade humana, como faz parte das abelhas, das formigas, de tudo de terráqueos que são coletivos. Né? Agora, esse conceito de todo mundo acordar no mesmo horário e sair no mesmo horário não está dando certo faz tempo. Tá todo mundo herança de mundo industrial ali, da Revolução Industrial também. Né? Então tem esse pensamento de diminuir as horas, que se você tiver realmente uma capacitação da sua força de trabalho, o que você demorava antes 8 horas, se você estiver focado e bem capacitado, você faz em 2. Então, para que ficar 8 horas, né, no escritório, onde seja? Né? O outro ponto é que todos os trabalhos repetitivos serão substituídos. Isso é bom, se a gente for pensar. Por quê? Aqui nesse espaço fantástico
tem pessoas que cuidam da manutenção dos nossos toaletes. E tem que recolher, né, no final do dia, nossos papéis higiênicos usados, fechar o pacote e levar para o lixo. Sim. É justo que as pessoas façam esse trabalho? Né? Nosso desafio é ajudar essas pessoas a atingir essas aspirações exato, né? E que foi um trabalho que minha mãe fez quando ela veio para São Paulo, que é um trabalho muito nobre. Sim. Me ajudou a me educar. Todo trabalho é nobre, mas são trabalhos que podem ser feitos por máquinas, né? Então a gente tem que fazer essa transição. E claro que tem esses desafios sociais, mas a gente vai ter que repensar nesse trabalho de 8 horas. Eu acho que tem que repensar no trabalho de carteira assinada, né? O trabalho de espaço concreto. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, não é culpa delas, estão vivendo um fenômeno que a gente traz da sociologia, que são os precariados. São pessoas que têm uma vida bacana, assim, honesta, cumpre seu dever, só que chega no 17º dia do mês e não tem dinheiro para fazer nada. Sim. Porque tudo foi consumido, a sua conta de luz, a sua comida, o seu transporte, né? E aí ela uma hora ela fala, poxa, eu trabalho, não consigo guardar R$1 no final. Isso não é só no Brasil, é no mundo. Então isso está criando revolta, está criando, né? Você está vendo no mundo inteiro tendo as pessoas indo para as ruas, né? Isso Sim. é uma revolta que está acontecendo. Então a gente está nessa inflexão. Só que a solução, ela é uma solução difícil, longa e vai ser muito sacrificante para várias gerações, porque é a educação de alto impacto desde a primeira infância. Infelizmente, a gente tem 3 gerações que vai sofrer muito de um desemprego crônico, né, de empregos que pagam muito pouco. Isso vai ser um debate muito importante nas próximas décadas. Como você viria, então, de certa forma, para a gente evitar com que também a introdução dessas novas tecnologias não amplifiquem abismos entre as pessoas e que a gente consiga convergir para uma realidade onde o trabalho ele pode estar mais alinhado com aquilo que você tem de aspiracional, do que faz sentido para as coisas que você acredita fazer, ou trabalhos menos manuais em certa medida, e enfim, a gente conseguir como sociedade passar por esse momento de turbulência. Você teria alguns pontos chaves que você entende, além da educação, que eu acho que é um elemento fundamental, talvez um plano de nação, e aí num nível um pouco mais, né, Estado, mas você vê outros elementos aí podendo ser conectados para que a gente consiga ver uma forma positiva nisso? Primeiro, Bruno, que a gente tem que entender que a turbulência já está acontecendo. Sim. Eu faço já há muito tempo, nem gosto de falar nisso, porque eu acho que a gente tem que fazer isso silencioso, mas há algumas décadas eu faço um trabalho voluntário no centro de São Paulo com os viventes de rua. E no começo, né, há 20 anos atrás, as pessoas que a gente atendia eram 3 mil pessoas que viviam no centro de São Paulo, já era muito, né? Mas você viu que eram pessoas que tinham alguma questão relacionada a doenças ligadas ao sistema nervoso, ou esquizofrenia, né? Tem um tipo de patologia que é ligado à saúde mental, é a pessoa que caminha, ela sai um dia, caminha um dia, no outro dia ela caminha uma semana, até que um dia que ela não volta e vai morar em algum lugar, né? E às vezes escolhe um centro de São Paulo. E agora você vê que está mudando esse perfil, já são mais de 30 mil pessoas morando no centro de São Paulo. Caramba, né? Infelizmente, não é culpa delas, tá? A 99% tá já pega pelo crack, e é triste de ver agora o K9, tá? Que já está aqui no centro de São Paulo. E às vezes você conversa com pessoas, eu conversei com um rapaz, ele estava todo sujo assim, ó, e ele estava só de cueca. E a cueca suja, né, de poeira, né? E ele falou assim, eu saí lá da Cracolândia porque eu tô há 4 dias consumindo, eu preciso tomar algo, me dá uma água, você tem uma camiseta, porque foi tanto que ele trocou a camiseta por uma pedrinha. Olha só. E ali, você conversando com ele, conversando com outros, você começa a perceber que eram pessoas que tinham muita coisa, mas de repente perderam a esperança na vida e falaram, pô, eu vou me desconectar disso, eu vou usar algo que me dá uma... Então, isso faz parte desse mundo que a gente vai ter que repensar o trabalho, repensar a gentileza nas cidades, repensar, né? São dados, né? Você ficar mais do que 40 minutos no trânsito já mexe com a sua qualidade de vida. Então, precisa de cidade inteligente. É um ecossistema. Sim. A gente está no meio da turbulência. Sim, né? A gente não pode sofrer de progressofobia, mas estamos sofrendo disso. Então, se a gente quer uma São Paulo que eu amo melhor, a gente vai ter que resolver essas questões, né, de grandes distâncias, grandes congestionamentos, de mais gentileza. Então, acho que a dica é mais gentileza. E
E aí, se eu pudesse dar uma dica agora, falaram até aqui que os dados são o petróleo do século XXI. Uhum. Não acho mais isso, tenho certeza que não. O grande petróleo do século XXI chama criatividade. E nem todos nós somos inovadores. E está tudo bem, a gente precisa do cartesiano, do financista. Sim. Mas todos nós, absolutamente, né, tudo indica, tudo está aprovado, somos curiosos inicialmente e criativos. Okay. E a criatividade é como um músculo, você tem que ir treinando. Sim. Então, a gente precisa de criatividade. E a América do Sul, o latino, ele é muito criativo. Se a gente for entender a nossa economia criativa, ela é fabulosa. Acho que a gente vai dar saltos. Eu acredito muito numa mão invisível, que não é do grande mercado. Olha, que incrível. Sensacional. Gil, a gente está chegando perto do fim aqui. É um papo, como vocês puderam ver, um papo muito reflexivo também. E eu acho legal que a gente já comece o ano trazendo e pautando essas discussões, porque é o que vai modelar o futuro. E a gente faz parte disso. E tá nas pequenas coisas e também tá na nossa mão poder ajudar a mudar um pouco dessa realidade, seja com gentileza, seja, obviamente, exercitando a criatividade, dando o olhar nosso para onde a gente consegue fazer a mudança acontecer. E, Gil, como considerações finais, eu queria ver se você teria mais uma mensagem que você queria deixar. Essa mensagem já foi sensacional, mas se tivesse alguma mensagem a mais que pudesse deixar plantado aí na mente do pessoal agora para o começo de ano, para eles refletirem. E, obviamente, falar um pouquinho sobre as tuas obras, onde o pessoal te encontra e coisas do gênero. Então, Bruno, em 2024, certamente a gente vai conseguir, com a inteligência artificial, entender a linguagem dos animais. Em 2023, a gente já conseguiu, com uma série de projetos que uniu profissionais de linguística, profissionais de inteligência artificial e, por exemplo, num dos projetos, especialistas em mamíferos marítimos, a gente já consegue, trabalhos de anos, tá, a entender um pouco do que os golfinhos falam entre eles. A gente já consegue entender as baleias azuis e um tipo de elefante um tipo de elefante que existe uma subespécie em Botsuana. Uhum. Mas agora, com a aceleração da IA generativa, tudo indica que brevemente você vai ter uma IA dentro da sua casa que você vai entender o seu cachorro, o seu gato. E aonde começou isso? Né? Tem um elefante num zoológico no Bronx que ele chama Happy, que seria feliz. Sim. E lá tem muitos ativistas, né? E eles entraram com um processo na corte de Nova York, pedindo para que libertasse o Happy, porque ele está solitário nesse zoológico, e tudo indica, por sinais e por fala, que ele está triste. Uhum. Né? Isso foi em 2022, Sim. E a apelação ele foi negado para que ele fosse levado para um santuário de elefantes. Né? O juiz falou que não. Só que agora eles vão voltar em 2024, só que agora eles estão com dados de inteligência artificial, de reconhecimento da face do Happy e também de sons dele. E aí, os cientistas, é um trabalho seríssimo, o Naturally, Lance Naturally, vai levar a gente para que, não sei se 2024, mas 2025 talvez você vá numa loja de animaizinhos e vai poder falar assim, pô, seu gato que você gosta, seu cachorro, a gente vai entender isso. Isso nos dá... o que nos leva a isso? Né? O criador das lunetas falou assim que quando a gente criou a luneta, a gente teve uma outra perspectiva sobre nós mesmos no planeta Terra. Sim. Porque você olhou para fora e falou, a gente não está sozinho, olha o que dá para ver. É uma outra... Agora, quando você começa a ver linguagem de animal, isso... E aí, a próxima grande fronteira, em 2024, entrega o primeiro, né, o Espaço Anxioma, que é o primeiro hotel fora do planeta Terra. Okay. Já está construído há muito tempo, 2024 começa a primeira vez que vai ter os turistas espaciais dormindo em gravidade zero. Aí, tudo indica que teremos uma aldeia global. Que incrível, incrível, meu cara. E aí, sobre me procurar, leiam os livros do Bruno, mas também meu último livro, Pensando o Impensável, teve também o Você é o que você compartilha, e me siga nas mídias sociais, eu coloco bastante conteúdo lá, especialmente no Instagram, Gil Giardelli, e no LinkedIn, tudo @Gil Giardelli, uma honra
fantástico. E todo sábado, às 23h30, na Record News, ou Imponderável, programa de meia hora sobre inovações. E você pode assistir no YouTube também da Record News. Sensacional. Pessoal, tivemos aqui com o incrível Gil Giardelli. Se você gostou desse papo, deixa seu like, não deixe de se inscrever também aqui no canal e envie esse papo para alguém que você acredita que vai se beneficiar dele agora nesse começo de ano, para começar com tudo e poder pensar em inovação e, mais do que isso, poder atuar de forma a levar a sua vida para frente também. Forte abraço e até mais.